São Dona Maria do Sopão, na Rua Cristiano Mota Júnior 287, no bairro Louriçal, em Ubá. Participe e ajude esta importante obra para que continue a auxiliar a quem mais necessita. O telefone da Dona Maria do Sopão é 3531-3157. Conexão Líder. Entrevista. 12h47, estamos de volta com o programa Conexão Líder e vamos falar de um assunto muito sério no nosso quadro Papo de Política. Colocou a vinheta Papo de Política, Thiago? Essa semana é Papo de Política, viu? Muito especial, porque não só da política local, mas da política internacional a gente vai falar hoje. Tem essa vinheta aí? Conexão Líder. Papo de Política. Agora sim, de volta com Conexão Líder, vamos conversar com o Dr. Wagner Inácio, né? O nosso professor Wagner Inácio, que aliás tem sido um colaborador aqui deste programa, sempre participando, trazendo assuntos interessantes, assuntos que hoje em dia tem muitos experts de internet, né? Mas a gente busca realmente quem entende do assunto para poder nos explicar. Dr. Wagner, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder. E para a gente falar de um assunto muito sério, que nunca foi fácil de se resolver, não sei se vai ter vai chegar a algum acordo algum dia, que envolve muitas questões complexas, que é esse assunto que está na mídia o dia todo, né? E que com certeza vai trazer aí consequências profundas para o mundo a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder para falar sobre essa questão de palestinos e israelenses. Primeiro, para explicar para a gente, professor, como que tudo isso surgiu, que as pessoas começam de repente a ver as cenas, mas não sabem a origem disso tudo, né? Seja bem-vindo, professor Wagner. Boa tarde, meu caro Badaró. Boa tarde a todos os ouvintes do Conexão Líder. É um prazer poder estar de volta aqui neste programa que tão bem me acolhe para falar do tema mais complicado que existe. Você nunca me deu um tema para comentar aqui que fosse tão difícil quanto este, né? Sim. Porque é um tema que já perdura, uma discussão que perdura desde antes de Cristo. Uhum. E passa pela existência de Cristo e envolve a cidade sagrada de 3 grandes religiões que têm o mesmo Deus maior, né, Yahvé, mas que divergem quanto ao papel do seu Messias. Então você tem os cristãos que seguem o carpinteiro de Nazaré, você tem o povo hebreu que comunica-se diretamente com Javé, e você tem os muçulmanos que veem ali em Maomé a figura mais importante abaixo do próprio Deus. E aí você vai ter esse terreno, que é Jerusalém, plantado no centro de uma briga gigantesca que envolve algo maior, que é o próprio Estado de Israel e a ausência de um Estado palestino, ou seja, a ausência de um território palestino. Uhum. E que vem aí, vez por outra, surge na mídia. E surgiu agora com o ataque desse grupo terrorista, e isso é importante frisar, tá? Sim. Alguns jornais estão chamando de militantes, só faltou chamar de protestantes, né? Uhum. O Hamas é um grupo terrorista, ponto e acabou. Uhum. E nós precisamos colocar as coisas de novo no eixo. Nós estamos num país em que nós chamamos quem protesta e exagera de terrorista, e não estou tirando a razão, essas pessoas estão erradas, né? Mas não são terroristas, isso não é terrorismo. E chamando terrorista de militante. Então a gente tem que voltar tudo para o eixo. Sim. Mas vamos tentar aí trabalhar esse tema e levar esse assunto para os nossos ouvintes da melhor forma possível. Certo, professor. Lá atrás, quando Israel, né, na década de 60, né, foi dado para o povo judeu ali aquele território, né, pelas Nações Unidas para que se constituísse, e o povo judeu estava devastado após o Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente conta muita história a partir desse trecho, né, que é importante esse momento da história, mas conforme o senhor disse,
essa batalha por esse território vem desde antes de Cristo, né? E muito sangue já foi derramado por causa daquela terra ali, né, professor? Com certeza. Com certeza. E assim, uma coisa importante, Israel, o território não foi dado. Sim. Ele foi devolvido. Isso é um conceito muito importante. Uhum. Eu sei que você não falou por mal, e Sim. eu só estou utilizando aqui para poder demonstrar para as pessoas que quando a gente lê a história a partir de 48, né, 14 de maio de 48, foi a data de fundação do Estado israelense. A gente tem a ideia de que o Estado, a ONU, né, porque foi o primeiro ato praticamente da ONU, salvo engano, em 45, que foi a ideia de votar, de aceitar, de acatar a criação de um Estado, de um território, o reconhecimento de um território para o Estado de Israel. Opa, caiu aqui. Certo, tranquilo. Transmissão online, assim mesmo. Essas coisas. Tranquilo. E muito do que a gente enxerga é sempre aquela ideia de que Israel invadiu. O povo hebreu, que é de onde Israel vai nascer, foi um povo perseguido durante toda a sua existência, né? Todo mundo conhece Moisés, a história de Moisés, que abriu lá o Mar Vermelho para libertar o povo hebreu dos egípcios. E um fato importante, que eu sei que há pessoas que nos escutam que não acreditam em Deus, seja porque são agnósticos, são ateus, não importa. Os fatos narrados na Bíblia, em sua grande parte, são fatos históricos. Jesus Cristo, você pode não acreditar que ele é o Salvador, ele é o Messias, mas ele é uma figura histórica, como foi Napoleão, como foi Dom Pedro I. Existem fatos históricos que comprovam a existência de um Galileu, que foi revolucionário no seu tempo, né? Então, muita gente confunde a questão histórica com a questão religiosa. E assim como também a perseguição do povo hebreu foi um fato ao longo de toda a sua história, até que chegou um ponto em que eles abandonaram a região que eles viviam. Eles primeiro voltaram, né? Eles foram levados para o Egito, aí voltaram para a Terra Prometida, que é Israel. Aí ocuparam Israel. E aí depois, por volta ali dos idos de 1500, da nossa era já, eles vão ser expulsos. Lentamente vai acontecer a diáspora. E eles vão se esparramar pelo mundo. Certo. E a gente sempre lê a história quando eles voltam, que é o sionismo, né? O retorno para a Terra Prometida. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelo Holocausto. Ou seja, o judeu sempre foi um perseguido. Entendi. E nesse tempo havia um povo que tinha ocupado aquela região, cujo nome foi dado pelos romanos, em homenagem aos filisteus. Todo mundo conhece os filisteus da Bíblia, né? Sansão usou lá a queixada para matar os filisteus. Esses filisteus são chamados de palestinos. E aí surge a Palestina. E ficou aquela briga de quem... É como se eu tivesse saído da minha casa, você entrou na minha casa, e agora eu quero voltar, e agora a gente fica na briga. Quem é que tem direito da casa? Agora, o que, essa forma, conforme eu disse, justamente foi dado pela ONU aos judeus, né? E conforme o senhor corrigiu aí, que foi retomado, né, os judeus, que era deles. Mas explicar isso para o palestino é complicado também, né? De repente chega para uma questão geopolítica, simplesmente... Tô enfiando aqui os judeus, é direito deles, tá aí. É difícil explicar isso também, né? Vendo o lado dos palestinos também, e até porque o território onde os judeus inicialmente, né, a eles foi entregue, né? Não estou entrando nem em juízo aqui se é justo, se não é, não. Se historicamente foi entregue para eles, se expandiu também significativamente desde a década de 40, 50, 60 até os dias de hoje, né? Quase dobrou de tamanho. Entre o que foi entregue efetivamente, inicialmente, né, foi devolvido, vamos dizer assim, e o que hoje existe, os palestinos foram reduzidos. O fato é que você tem ali dois povos e ninguém discute que você pode enxergar razão em cada uma das ideias. O problema é a forma de reagir a essa ideia. E aí vem a grande questão. Você tem uma postura de algumas facções dos palestinos, vamos chamar ali o Hamas, por exemplo, que é apoiado por outras ideias árabes, o Hezbollah, que é da Turquia, e tem a Jihad Islâmica,
E aí você vai ter esse pessoal que entende que matar é que é a solução. Infelizmente. Né? Eu não vou aqui discutir se os palestinos, eu acho que você está levantando essa bandeira e concordo com você, que eu acho que é a bandeira mais correta. Olha, há razões para você enxergar os dois lados, o palestino e o lado de Israel. Mas ninguém pode concordar com a matança. Absolutamente. Não tem como. E o meu problema ao enfrentar esse tema é que a gente vê no Brasil as pessoas confundirem isso com direita e com esquerda. Né? E acham que esse momento até é ruim porque está prejudicando até aquelas pessoas da luta palestina, que são sérias e que gostariam de um diálogo, né, mais sério, está prejudicando essa turma, porque está falando do Hamas, que é um dos grupos, e é o grupo mais famoso, mas é um dos grupos violentos que dominam ali, né, aquela região, e que são terroristas, são verdadeiros animais, pelo que a gente vê, assim, a forma como eles agiram, né, é terrível. E que ao mesmo tempo agora também eles estão conseguindo de certa forma o propósito deles, que é chamar a atenção do mundo, e aí Israel dando uma resposta também muito pesada, bélica, e ficam os palestinos como vítima também nesse momento, e aí as pessoas acabam ficando perdidas nesse meio, a gente fica perdido, né? Porque aquela história, não tem ninguém certo e não tem ninguém errado nessa história, se a gente for ver por esse ponto de vista, mas nada justifica a barbárie, nada justifica as atrocidades que estão sendo cometidas, e as pessoas talvez não tenham noção, né, do quão sério e do quão violento tem sido, de crianças terem a cabeça cortada e as pessoas estuprando cadáveres ao lado de cadáveres e com crianças vendo isso. É um negócio assim que é difícil até de descrever, né, professor? Um negócio pesadíssimo, mas diz que tem a ver com a técnica, com a tática, que é para justamente aterrorizar, porque são terroristas, né? Assim, como você disse, a gente consegue encontrar razões dos dois lados, tirando aqui o terrorismo, né? Sim, Você consegue enxergar tanto o palestino quanto o israelita. E você consegue ver que há uma luta de dois povos, ponto. O problema é que aí você tem os extremistas que vão fazer as barbáries, e quem paga essa história toda, quem é sacrificado nessa história toda é o inocente, é o povo, né? O palestino, ele acaba levando uma culpa que tecnicamente não é dele, palestino, né? É de algum grupo que eu não sei te precisar o tamanho, né? Se são maioria ou se são minoria, que são os extremistas, que são os terroristas. Mas eu tenho muito medo de quando essa guerra vai acabar, porque um dia ela vai acabar. E ela, assim, o desenho que eu vejo, eu não sou especialista em geopolítica, em questão bélica, mas eu enxergo assim muito como um pai. Vamos pensar que um pai, você também tem seus filhos? Sim. Tem um vizinho sempre ameaçando a sua família. Tampa lá um coquetel molotov, machucou seu filho já. Você tentando, você vai lá, às vezes você vai lá, sai no braço com ele, para de bater na minha família e tal. Vai chegar um dia que você vai, e você é mais forte que ele. Muito mais forte. Eu quero desenhar isso porque Israel é monstruosamente mais forte do que a Palestina, né? Israel é um dos grandes países do mundo. E aí, em questão de armamento, principalmente. Talvez Israel não consiga deflagrar isso rapidamente, porque tem o resto dos países que ficariam em tese ao lado dos palestinos que estão ali na região. Israel é cercada de inimigos, vamos dizer assim, né? Então você imagina que um dia esse pai vai falar assim, agora acabou. E eu vou resolver esse problema, né? E assim, é a obliteração, vamos dizer dessa forma, acabar com tudo. É o que eu estou vendo em relação à faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para a gente poder enxergar, imagina que Israel está aqui nesse, uma bolinha, né? Vamos fazer com uma bolinha. Então você tem uma parte superior, que é a faixa de Gaza, e o território palestino está cá embaixo. Então é como se ficasse uma faixinha que está entre Israel e o Mar Morto, ou o Mar Vermelho, agora me confundi. E assim, o que eu tenho visto é que possivelmente eles vão querer tomar a faixa de Gaza, né? Falar assim, acabou.
Agora, para Israel também, porque faixa de Gaza é um lugar quase do tamanho de Juiz de Fora, com 2 milhões de pessoas viviam lá dentro, né? Chutando aqui o número, mas é uma coisa mais ou menos assim. É uma superpopulação ali. E dizem que é difícil. E grupos radicais extremistas diversos que dispostos a tudo. Para Israel administrar também essa faixa de Gaza, é um pepino danado também, né? Acho que eles nem querem isso também, né, professor? E é aí que está o problema, é como é que eles vão retomar a faixa de Gaza. Só tem um jeito, é tirando os palestinos de lá. Você não toma deixando do jeito que está. Porque lá na faixa de Gaza tem de tudo, tá? É como se tivesse dentro do apartamento um monte de flamenguista, um monte de vascaíno, um monte de fluminense, um monte de botafoguense batendo todo dia, né? Você tem ali diversas etnias dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma panela de pressão. Então, assim, me preocupa muito. Um povo sofrido, como é o povo judeu, sim, também vivendo contra um povo que sofre, tem suas mazelas, que é o povo palestino. E nessa confusão, um monte de maluco, um monte de extremista e um monte de bobo no Brasil tomando partido sem saber de que está falando, né? Isso aí que é estranho. Agora, uma coisa que é estranha também é o seguinte: a gente está vendo evangélicos no Brasil, pessoas extrema-direita, e principalmente evangélicos, defendendo muita bandeira de Israel e tudo. Mas os judeus não reconhecem Jesus Cristo como, né, o Deus encarnado e tudo. Não chega a ser contraditório também, professor? O tronco é um só, né? Tanto para muçulmanos, judeus e cristãos é um só, porque o Deus é o mesmo, né? Adonai, El Shaddai, aí você tem vários nomes. Mas eu estava me pegando hoje pensando, é estranho ver, tem uma determinada neopentecostal que agora tem sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes foram grandes perseguidores. Eu vou falar isso aqui sem ser antissemita, pelo amor de Deus. Grandes perseguidores de Jesus Cristo. E os judeus entendem Jesus Cristo como um grande profeta, mas não como o Messias, né? Existe a figura do Messias. É por isso que a contagem deles é diferente. Sim. Então, assim, você tem uma mesma ascendência. E isso justifica a questão de uma aproximação de alguns religiosos em relação a Israel. Mas uma coisa que me chama a atenção é que nessa confusão a gente deveria rezar pela paz. Com certeza. Né? Porque de tudo. Uma coisa importante, eu sou de direita, eu vou ficar do lado de Israel. Não tem nada a ver isso. Não tem que pensar assim, eu vou ser de esquerda, eu vou ficar do lado dos muçulmanos. Os muçulmanos perseguem todas as minorias defendidas pelos progressistas, tá? Então, desde o homossexual é perseguido pelos muçulmanos, a questão dos... E aqui eu não estou falando dos muçulmanos, a doutrina, tá? O Islã. E aí você tem, por exemplo, a questão dos bandidos, dos que roubam, eles são punidos severamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essa discussão de direita e esquerda da discussão de Israel, porque é uma discussão muito mais profunda do que direita e esquerda. Complicadíssimo. Tá? Eu acho que fica acaba virando esse fla-flu também, porque você vê o Nicolás Maduro já divulgou, né, que apoia o que ele chama de resistência palestina. O próprio MST também divulgou, dizendo que é a resistência palestina, que estão juntos, não sei o quê. O Hamas, quando já mostrou aí também uma certa simpatia, né, com a esquerda. Acho que isso acaba afetando esse fla-flu, mas eu acho, mais uma vez, eu acho que isso tudo, um ato terrorista, igual os caras atacarem uma rave e matar centenas, milhares de pessoas, o pessoal que estava lá numa rave, atacar civis e fazer tudo que isso está fazendo, está tirando todo o argumento que poderia ter da causa palestina, que também, conforme eu disse, eu não entro aqui, que eu não entendo e não sei dizer, viu, quem está certo nessa história, até porque tem ataques israelenses também contra palestinos, que são pesadíssimos contra civis e que já aconteceram diversos e com número alto também, né, de perdas civis, mas o que a gente viu agora é um negócio absurdo e é muito ruim e desconfortante a gente tá vivendo num mundo que a gente considera irmãos
palestinos e judeus, e a gente, né, israelenses, e a gente vê esse movimento horroroso acontecendo lá, dói na gente, né, como ser humano, é a pessoa que está querendo simplesmente um entendimento. E como não faz parte da minha cultura, da minha religião, né, eu não tenho esse conhecimento profundo, eu também não sou capaz de julgar, imagino que o senhor também, professor, tanto que é importante aquele território, tanto que é importante e que vem diante de Cristo. Então, quem somos nós, né? Cá do outro lado do mundo, a gente tentar imaginar, a gente não consegue nem imaginar a importância disso tudo e a relevância para esses povos, né? E conforme o senhor disse, as pessoas levarem isso simplesmente para o fla-flu de direita contra a esquerda, acho que chega a ser até meio bobo, meio patético, né? E nós tivemos aqui uma reação tanto do presidente da República quanto do seu antagonista na última eleição, os dois condenando o ataque. Então, assim, eu creio que é essa visão, sabe? A gente não, como você disse, a gente pode entender os dois lados, né? Estamos falando aqui de palestino e do lado de Israel, e aí eu prefiro usar a palavra israelita só para mencionar a origem do próprio povo, né? Sim. Mais israelense, que seria o correto, né? Você usou muito bem aí. Mas você tem esses times, né? Os istas que temos no Brasil, eles trouxeram isso pro futebol deles, e isso é absurdo, isso não cabe aqui. Por quê? Porque não tem como a gente dar valor ou reconhecer você atacar uma rave, atacar um hospital, atacar pessoas que estão fazendo absolutamente nada. Concordo com você que já existiram grandes ataques de Israel, mas Israel tem adotado ao longo das décadas, e isso já vai... O conflito mais atual tem mais de 70 anos, né? Ele tem 60, 50, mais 70 e poucos anos. Você tem normalmente uma posição reativa de Israel, né? Mas sempre uma posição reativa exagerada. Eu não vou dizer também que eles reagem no limite do lógico, né? Mas não tem como a gente falar que coisa, como você disse, pô, você tá lá numa festa, você imagina estar na festa do Horto. Aí a gente chega lá, começa, e por terra, né? Houve um ataque por terra, completamente diferente. Eu vi uma televisão insinuando que a inteligência israelense ou israelita teria se aproveitado do fato, porque é muito estranho ela ter não atentado para o acontecimento. Tentaram fazer uma ponte com o 8 de janeiro. Isso não faz o mínimo sentido. Assim, nós vimos os Estados Unidos serem atacados de uma forma brutal há 22 anos, e assim, simplesmente porque era inesperado. Você não imagina. Os caras aproveitaram uma brecha, é um momento festivo para os judeus agora, né? Estão no momento de festa e tudo. Então, tanto que alguns judeus, né, ou vários judeus, ficaram sabendo só depois do que estava acontecendo, porque estavam com celulares desligados, né, durante as celebrações. Era um dia especial para eles também, em outras partes do mundo, né? Realmente é muito triste tudo isso que a gente está vendo, né, professor? E o mais interessante, o Vladimir Putin pedindo paz. Que situação que chega, né? O Putin... E você sabe que a história do Putin com a Ucrânia é parecida com a da Palestina, aqui mantendo as proporções. Sim. Mas a ideia dos russos do leste ali, né, que é de onde nasceu a Rússia, eles entendem que Kiev é a mãe de todas as cidades. Eu, salvo engano, o Putin escreveu um artigo sobre isso. A mãe de todas as cidades russas. Então, a ideia de você buscar a sua ascendência, né? Assim como os palestinos e o povo de Israel também em relação ali a Jerusalém, tudo que está no território. Mas assim, o que eu digo para nós brasileiros vamos rezar pela paz. Exatamente. E parar com essa bobeira de seguir gente política aí que não sabe para que lado tá ventando e defendendo, né? Eu já falei da história do Che Guevara. Sim. Fica com a história do Che Guevara. Quando você vê uma pessoa que foi perseguida pelo Che Guevara usando a camisa do Che Guevara, você vê que não faz sentido, né? Exatamente. Isso é igual eu usar a camisa e dizer que eu odeio gordo. Não faz o mínimo sentido, né? Então,
A gente tem que parar com isso, tá bom? É verdade, professor. Olha, infelizmente nosso tempo é curto, esse assunto é muito interessante, né? E seria importante também se a gente pudesse ter a participação da população sobre esse assunto. E eu acho que esse assunto vai voltar, né, a ser debatido aqui outras vezes, mas de toda forma, agradeço, viu, professor? Mais uma aula aqui no programa Conexão Líder, falando de um assunto tão relevante e trazendo, né, para nossa linguagem do nosso dia a dia aqui, nossa linguagem ubaense, né, simplificando um assunto que é tão sério e tão complexo. Muito obrigado mais uma vez, professor Wagner. Meu querido, eu quero deixar um abraço aqui só pro pessoal lá do escritório. Sim. O Jaelton, a Vanessa e a Damares, que estão comigo aí na luta no nosso escritório aqui de Ubá. Maravilha. E também para a Julie e para a Isadora, que estão no escritório de Juiz de Fora. E para um grande amigo que é judeu, que está no escritório de BH. Eu até trabalho aí lá, o escritório é dele, o professor Nelson Rosenwald, de família judaica. Então, quero mandar uma mensagem de paz também para ele, que eu sei que ele teve recentemente lá em Israel. Ele está bem abalado com isso tudo aí. E uma paz, que a paz possa reinar. Mas que você procure, então as pessoas procurem estudar sobre esse fato, um fato extremamente interessante, e que não tragam o debate direita e esquerda para essa discussão, que ela é muito mais profunda e muito mais justa do que é a discussão direita e esquerda. Um forte abraço e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo, professor Wagner Inácio, né, doutor Wagner Inácio, trazendo aqui essas informações tão importantes pra gente. Só Wagner Inácio, amigo, não preciso dessas coisas. Nosso doutor, nosso querido doutor. Vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Beijão a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia.